Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula da EBD, o canal que te ajuda a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Roda a vinheta. Bem, meus irmãos, já estamos de volta para darmos mais uma aula da EBD. Hoje, na lição de número 11, nossa antepenúltima lição de número 11 do terceiro trimestre. E hoje é o Dia Nacional de Missões. Quero dar o meu bem-vindo aos missionários que curtem e assistem esse canal. Que Deus possa estar abençoando a sua vida muito. Que Deus possa estar te usando no campo de missões, Hoje é o seu dia e eu digo que Deus te abençoe, Que Deus abençoe a nossa nação, que Deus abençoe todos os missionários, os transculturais, os locais, os interestaduais, os missionários que fazem missão na vizinhança, nos bairros. Deus abençoe todo o campo de missões, todos os responsáveis do campo de missões, todo o departamento de missões. Deus abençoe o departamento de missões aqui do Distrito 12, aqui da Restinga, nosso Distrito 12. Deus abençoe a todos, amém? Dado esse recadinho, vamos discorrer sobre a nossa lição de número 11, que é muito importante, que fala de levar a palavra. Esdras vai ao templo, ou melhor, Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra, Esdras sai lá de Suzã, lá no Império Persa, e vai para Jerusalém. E a gente vamos ver um pouquinho como se deu a sua ida de Suzã para Jerusalém, amém? O nosso texto áureo está lá no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 5, a parte A, que nos diz o seguinte: e provaram a boa palavra de Deus. Glória a Deus. A verdade prática nos diz o seguinte: a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante. Glória a Deus, isso é verdade, E nossa leitura bíblica em classe está lá no livro de Esdras, capítulo 8, versículo de 1 ao 12, que vai falar quando ele se reuniu um grande povo, uma comitiva para poder sair de Suzã, lá no Império Persa, para Jerusalém, para assim ensinar a palavra ao povo. Glória a Deus. E como é importante nós ensinarmos a palavra, Nós sentarmos primeiramente para aprender e depois ensinarmos a palavra corretamente. Foi o que Esdras, que era escriba e também sacerdote, fez, Ele era muito conhecedor da palavra de Deus, muito experiente, muito lapidado na palavra. E assim o rei Artaxerxes, o chamou e ficou, quando em conversa com ele, ficou impressionado como ele conhecia da palavra, como ele conhecia a Bíblia. Então ele o enviou, O rei o enviou para Jerusalém para assim ensinar a palavra ao povo, Amém? O nosso primeiro tópico é esse. Artaxerxes envia Esdras, Como eu falei, ele, numa conversa com Esdras, viu que Esdras tinha uma sabedoria fenomenal que o deixou impressionado, E nisso, ele quis saber como é que estava o povo lá em Jerusalém, a sua parte eclesiástica, a sua parte de adoração e serviço ao Deus de Esdras, Ao Deus verdadeiro. Então ele o enviou para lá, Ele o enviou lá para Jerusalém, E aqui vai dizer um pedacinho, o seguinte: os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos do que os babilônicos, O reino persa, por volta de 464 a.C., o reino persa invadiu a Babilônia e assim tomou o reinado do rei Nabucodonosor e todo o império babilônico, vindo a se estabelecer os Medo e o Persa naquela terra e muitas outras regiões, Então, os judeus perceberam sim que logo quando os persas assumiram, o primeiro rei que assumiu, o rei Dário, ou melhor dizendo, o rei que assumiu e mandou primeiramente Neemias voltar para reconstruir o templo, O rei Ciro, ele
era um rei ao qual a Bíblia vai dizer que ele foi despertado por Deus, né? Deus despertou o seu espírito para libertar o povo. E também foi um cumprimento da profecia a qual Deus tinha dito, né? Que o povo ficaria cativo 70 anos e depois retornariam para Jerusalém. Então o primeiro rei foi o rei Ciro, e depois veio o rei Dário, e aí chegou no rei Artaxerxes, né? Que vai mandar Esdras para Jerusalém. Então o povo percebeu que o império persa era muito melhor do que o império babilônico. Igual, mesmo eles sendo cativos, o império persa os liberaram para poder voltar para sua terra. Os que quisessem, ele fez edito, né? Fez escrito lá, editos, né? E passou pregando a todo o povo, anunciando a todo o povo, aqueles que quisessem voltar para Jerusalém, para a sua terra, para o seu povo, ele o permitiria, e mais, ele ia restituir tudo aquilo que foi tirado do seu povo, né? Como o rei da Babilônia foi quando destruiu a cidade, levou o povo cativo, ele levou todas essas suas riquezas para si, colocou em um local, né, em um dos seus templos pagãos, né, toda a fortuna, todos os jarros de ouro, os jarros de prata, né, e todos os utensílios da casa do Senhor, que eram muita riqueza, ele tomou para si e assim colocou lá para os seus deuses, profanando assim as coisas santas do Senhor. Amém? Mas Deus, por misericórdia, levantou um novo império para derrubar o império anterior, que era um império duro, que era um império muito ruim, né? Que escravizava muito o povo. E o povo sofreu muito por muitos anos. Então, Deus teve misericórdia, se cumpriu a sua profecia, a qual ele tinha falado na boca do profeta Jeremias, e assim o império persa veio, tomou, e agora o rei Artaxerxes, conversando com Esdras, disse: vai lá, volta lá e ensina ao povo, leva a lei do teu Deus ao povo, né? Então o que ocorre? Ele foi, né? E aqui tem um fragmento que diz o seguinte: qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém, né? Isso está lá no versículo 12 do capítulo 8, né? Ou melhor, do capítulo 6. No capítulo 7, melhor dizendo, desculpe, no capítulo 7, versículo 12. Então, qualquer um que quisesse poderia voltar, né? E Esdras, como eu falei, fez uma grande comitiva, está lá no capítulo 8, versículo do 1 ao 12, que vai dar o nome da comitiva de chefe, de pessoas importantes, e toda uma comitiva para voltar para Jerusalém. Aqui eu vou dar um dadozinho rapidamente, um dado histórico, que se os irmãos for pegar o mapa de antigamente lá do Império Persa, né, onde era Suzã, de onde partiu para ir para Jerusalém Esdras, fica cerca de 1.500 quilômetros aproximadamente, de lá para Jerusalém, né? A caminhada poderia ser um pouquinho mais encurtada, né? Se ele seguisse em linha reta, daria cerca de 750 quilômetros, indo pelo deserto arábico. Só que ele ia com uma grande comitiva, né? Ia com muita gente. E o deserto arábico não tem água, né? Não tem comida, e a viagem, mesmo assim, ia ser muito longa. Eles não teriam suprimentos para levar para toda a viagem. Então, o que eles fizeram acertadamente, oraram a Deus, né? E Deus os conduziu indo beirando o deserto, porém indo pelas cidades e subindo, para os irmãos que conhecem o mapa, ele ficava embaixo, o Suzã, e tinha que contornar, né, todo o deserto, passando pelas cidades, né, não cruzar por dentro do deserto, sim contornar o deserto, e assim passando pelas cidades, por rios, por povoados que tinham alimentos, tinham suprimentos, né? Mas Esdras não quis pedir, primeiramente, não quis pedir a proteção, né? O exército do rei, né? Pois o rei já tinha lhe dado muitas bênçãos, né? Através do Senhor que o despertou, deu muitas bênçãos, disse que ele poderia levar com ele uma equipe lá do rei, uma equipe real,
que fosse adiante dele, juntamente com ele, também deu cartas para as províncias onde ele parasse, né? A carta do rei, né? Autorizando ele passar por esses povoados, pois o império todo pertencia ao rei, né? Também deu-lhe muito ouro, muita prata, né? Ele falou e tudo da construção do templo, tudo que os sacerdotes fizessem dentro do templo, né? Nada disso seria cobrado, nem o tributo, e sim todas as despesas necessárias para essa viagem chegando lá e também o retorno, seria custeado pelo rei, pela casa real, né? Pelo tesouro real, melhor dizendo. A Bíblia assim menciona, né? E glória a Deus por isso. E essa viagem, com esse percurso que falei anteriormente, durou cerca de 5 meses, né? Eles percorreram 1.500 quilômetros. Veja a importância, né, de se levar a palavra. Eles sabiam que era distante, eles sabiam que ia ser difícil, né? A Bíblia vai dizer lá no capítulo 7, versículo 8 e 9, eu vou até ler, né? Vou ler esses 2 versículos aqui no livro de Esdras, vai dizer que a viagem durou 5 meses. Capítulo 8, versículo 8, vai dizer o seguinte. Capítulo 8, versículo 8. Capítulo 7, versículo 8, vai dizer. Capítulo 7, versículo 8 vai dizer o seguinte: E no mês 5º veio a Jerusalém, e era o 7º ano deste rei, o rei Artaxerxes. Porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida de Babilônia. E no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão de Deus, a boa mão do seu Deus sobre ele. Então aqui mostra que foram 5 meses de viagem, né? Como é importante, como tinha e tem importância levar a palavra de Deus, mesmo em tantas dificuldades que ele enfrentaram, muitos riscos, muito arriscado, porque ele não quis, como eu falei anteriormente, ele não quis pedir ao rei para levar escolta, né? Seus generais, seu exército, ele não quis. Então ele foi simplesmente orando, jejuaram e oraram antes, pedindo a proteção, a boa proteção de Deus, e assim foram. Aqui vai dizer o seguinte, vai corroborar com aquilo que eu estou falando. Capítulo 8, versículo 22 vai dizer: Porque me envergonhei de pedir ao rei exércitos e cavaleiros, para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Amém? Um pouquinho antes vai dizer que eles oraram e jejuaram, né? E pediram a proteção de Deus. E Deus os protegeu, né? Imagina só o rei, ou melhor dizendo, Esdras na frente com mais uma comitiva do rei que mandou acompanhar, né? Comitiva do tesouro do rei, mais todos os chefes, né? Toda uma comitiva do povo de Israel, mais uma comitiva do povo da casa real, dos tesouros do rei que foram com ele acompanhando, mas não tinha exército, não tinha guerreiros, né? E o povo com toneladas de ouro e de prata. E Deus, com a sua boa mão, como ele falou ali, o versículo falou, os protegeu e eles chegaram em paz em Jerusalém. Amém? Vamos falar um pouquinho ainda que Esdras vai ensinar a palavra, né? É o nosso tópico de número 2, que diz o seguinte: Esdras ensina a palavra ao povo, né? Então, como falei, aqui vai ter um fragmentozinho que diz, ó, Esdras e seus companheiros preferiram confiar na segurança de Deus. Assim sendo, jejuaram e oraram para que tivessem uma boa viagem. Esdras 8 e 21, amém? E quando ele chegou lá, né? Ele chegou lá, a primeira coisa que ele fez foi encontrar-se com Neemias, que até o momento era que estava naquele ofício, por assim dizer, fazendo essa função, né? Mesmo sabendo que ele não era sacerdote, só que não tinha outro, e daí ele estava fazendo essa função. Daí ele passou toda a situação que estava ocorrendo em Jerusalém com o povo, espiritualmente falando, sobre as suas tradições, sobre as suas
seus dogmas, né? Seus ensinamentos, seus sacrifícios e por aí vai, né? Conforme a lei de Moisés, como a gente falou em lições anteriores, que Neemias, quando reconstruiu os muros, né? E anterior a eles, Zorobabel, Jesua, né? E outros sacerdotes foram e reconstruíram o templo e ali disseram que ia fazer conforme o rito e as leis de Moisés que Deus deu a Moisés para assim ensinar o povo. E assim ele continuou naquela peleja, naquele ensinamento, porque o ensinamento tem que haver continuidade. Ele não pode parar, ele não pode cessar. Conhecimento, Deus nos dá conhecimento a vida toda até nós nos encontrarmos com Ele, né? Quando nós passarmos dessa vida para outra, nós nos encontrarmos com Ele, né? E veremos Ele face a face, né? Como Ele é, né? A Bíblia vai dizer que a gente vê como um enigma antes, hoje, né? Que enigma é algo que é misterioso, que não tem clareza, né? A gente pode até pensar que é de uma forma, pensar que Deus é de alguma forma, de um jeito, mas a gente não sabe, a Bíblia não menciona claramente, né? E nós não o vimos, né? Então a gente o veremos em breve. Então até lá ele vai nos dando conhecimento, vai nos inspirando, o Espírito Santo vai nos enchendo, né, de conhecimento e conhecimento da sua palavra, né? Uma certa feita Jesus em oração pelos discípulos e pelos seus discípulos e pelo povo também, né? E por nós, por que não dizer assim, em 16:16 de João, né? Ele vai dizer: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então essa santificação, esse conhecimento é importante, o Espírito Santo assim vai nos dando, né? Glória a Deus, né? E quando ele chegou lá, né? Depois que, como eu falei, Neemias passou como estava a situação, né? Esdras chega, ensina a palavra ao povo e o povo se ajuntou, né? Desde a alva, né? Alguns historiadores dizem que a alva é a partir das 6 da manhã até o meio-dia, ou seja, eles passaram 6 horas. A Bíblia vai dizer como um só homem, né? Como um só homem se juntaram diante da porta das águas. Amém? Neemias capítulo 8, versículo 1 vai dizer isso. Eles se juntaram como um só homem na porta das águas. E Esdras trouxe lá o livro da lei de Moisés e também a lei de Deus foi lida ao povo desde a alva até o meio-dia, como eu falei, né? E o povo, ao lembrar-se daquela lei, daquilo que estava sendo falado, né? O povo até já tinha esquecido a língua do hebraico. Aqui vai dizer, e o objetivo era fazer todo o povo entender o que estava sendo lido no livro da lei. Por que ele falou isso? Capítulo 8, versículo 8. Porque Esdras tinha 13 auxiliares que traduzia para o aramaico, que o povo depois ficou cativo na Babilônia por 70 anos, caiu em desuso a sua língua hebraica. Então eles aprenderam o aramaico, que era a língua daquele povo, e aí perderam a sua língua oficial. Então Esdras precisava de auxiliares para assim traduzir para eles o que dizia. E quando ele disse, quando os seus auxiliares traduziram, o povo caiu em pranto e se lembraram lá de trás e ficaram muito tristes, né? Desculpa. E Neemias e Esdras tiveram que intervir, né? Porque quando ele chegou lá, era a festa dos tabernáculos, né? Se os irmãos conhecem a história das festas dos judeus, a festa do tabernáculo é uma festa de alegria, né? De comes e bebes, né? De glorificar e agradecer a Deus. É um ambiente alegre, só que o povo, quando lembrou da sua situação e do seu passado lá, conforme o livro lá que estava sendo lido pelo Esdras, o livro da lei, o povo começou a chorar e se entristeceu muito. Então Esdras e Neemias interviram, né? E intervindo, o povo se alegrou, né? E ele fez lembrar o povo que aquela festa, aquela situação lá, naquela leitura do livro, naquele momento, né? Naquela solenidade, essa é a palavra, né?
era para eles ficarem alegres, era para eles ficarem felizes, porque aquela festa se tratava daquilo, de felicidade e de alegria, né? Então o povo foi, comeu e bebeu e se alegrou, a Bíblia vai dizer. Glória a Deus. Lá no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 12 vai falar sobre isso, amém? Glória a Deus. Devemos sim levar a palavra de Deus, né? A tempo e fora de tempo, pois os dias são maus, né? E nós devemos continuar levando esta verdade, aquele que mais precisa, né? Inspirado com o Espírito Santo, né? Usando a nossa boca, usando a nossa voz, né? Usando as ferramentas que nós temos disponível. Uma dessa é essa a qual eu vos falo, né? Nós devemos anunciar e falar a palavra de Deus, né? Jesus Cristo sempre quis, né? Sempre quis e quer até hoje, né? Ele primeiro trouxe o conhecimento aos homens do reino de Deus e ele fez discípulos e quer que nós também façamos discípulos, né? E quer que nós anunciemos, levemos essa palavra, amém? E esse é o nosso terceiro tópico, que diz o seguinte, que a palavra de Deus deve ser ensinada. Glória a Deus. Aqui vai falar, ó, que além da leitura da lei de Moisés que fazia a cada sábado, os escritos e profetas deveriam ser lidos e explicados ao povo em convocação solene a cada 7 anos, ou seja, todo sábado era lido sobre a lei de Moisés, era todo sábado, uma vez na semana, o sacerdote ia lá, pegava o livro da lei e lia para o povo. E para a lei dos profetas, livro da lei dos profetas, né, e os escritos, a cada 7 anos era uma convocação solene para o povo todo comparecer naquele local no templo em Jerusalém, para assim ler todos os livros do Antigo Testamento, seja profetas menores, profetas maiores, os livros da lei, né? O livro dos reis, né? O livro das crônicas e todo o livro, né? Era convocação solene. E hoje nós temos uma grande comissão, né? Que Jesus ordenou que os seus discípulos, e nós que somos também seus discípulos, né? Ordenou que eles ensinassem as nações a guardarem tudo o que lhes tinham mandado. Vamos ler lá capítulo 28 do livro de Mateus, versículo 19 e 20. Vai nos falar sobre essa grande comissão, né? Depois que ele morreu, ressuscitou e apareceu lá aos discípulos e disse, olha só o que ele disse, acompanha aí na sua Bíblia, né? Ele vai dizer o seguinte, portanto, ide, ensinai todas as nações, ensinai, o ensinamento, levar a palavra, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Olha a importância, ensinar a palavra, ide, levai a palavra, ensinai, ensinando os homens a guardar tudo sobre o livro, né? Sobre o livro dessa lei, né? A Bíblia Sagrada, ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus os tem dito, né? Ali vai falar. Nós devemos ensinar a palavra de Deus, nós devemos levar essa grande comissão adiante, né? E isso é o que eu lhe peço nesse momento, né? Que você compartilhe essa mensagem, leve esta palavra a mais pessoas possível, né? A mais pessoas possível, compartilhando, curtindo, né? Se inscrevendo se você não é inscrito no canal, né? Convidando outras pessoas do seu convívio a também assistir, a também estar divulgando, porque esse é o intuito deste canal, é levar a verdade, é levar a palavra de Deus, é levar essa mensagem, né? Esse ensinamento de Jesus para todas as pessoas, né? E que muitos possam se converter, que o Espírito Santo possam transformar essas pessoas, assim como nos transformou, eu e você que servimos hoje a Ele, né? E assim como Ele nos transformou, Ele também quer transformar essas pessoas e quer salvar e libertar. Então, compartilhe essa mensagem para que elas possam chegar a mais vidas possível, amém? O nosso quarto tópico vai falar o seguinte:
os resultados do reino, ou melhor dizendo, os resultados do ensino da palavra de Deus. Quais são esses resultados? Primeiro, o ensino da palavra gera temor a Deus, né? Esse é o primeiro, gera temor a Deus. E aqui vai dizer o seguinte, ó, lá no capítulo 4, versículo 10 do livro de Deuteronômio, vai dizer: ajunta-me o povo e os farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias que vivam na terra. Então, o resultado do ensinamento é nós termos temor a Deus, temer a Deus, né? E servi-lo, né? Pois nós agora temos conhecimento de Deus, ou sobre Deus através da sua palavra, mas o conhecimento de Deus, né, que é espírito, e nós devemos o conhecer espiritualmente também, só vai vir através das experiências que nós vamos ter com Ele, né? Muitas experiências até dolorosas, posso assim dizer, né? Porque Deus deseja que nós deixemos todo o embaraço, todo o engano, ou qualquer coisa sutil que ficou do nosso velho homem. Ele quer que nós deixemos de lado e os sigamos e os servimos, né? E nós o temamos, né? E vivamos em plena harmonia e adoração ao Senhor. Glória a Deus, né? O segundo aqui vai dizer, ó, né, qual é o segundo resultado? Eu falei do primeiro. O ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes, né? Implanta normas espirituais. Mas que normas é esta, né? O crente agora é honesto, né? O crente agora é honesto a toda prova. A Bíblia vai dizer que aquele que furtava, não furte mais, né? Aquilo que fazia de errado, não faça mais, porque agora tu tem um padrão de vida espiritual com Deus. Deus agora esclareceu a tua mente. Tu que estava com a tua mente endurecida, com a tua mente cauterizada, o Espírito Santo lá quebrou esse mal e trouxe ao conhecimento da tua mente, do teu espírito, né, que é transmitido para o teu corpo, o conhecimento do Salvador. Glória a Deus. Também o crente jamais mente. A Bíblia também vai dizer: aquele que mentia não minta mais, né? São normas, são padrões espirituais, né? Agora implantado na vida do cristão, da nova criatura. Outro sim, Jesus disse: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passar disso é de procedência maligna. Lá no livro de Mateus, capítulo 27, fala essa afirmativa e essa verdade, né? Nós devemos falar sim, sim ou não, não, né? Não podemos falar talvez ou depois, não sei. Nós devemos ser verdadeiros. Quando é sim, é sim. Quando é não. Amém? A Bíblia nos ensina. Esse foi o padrão que Cristo nos estabeleceu, moral e espiritualmente, né? Ele nos ensinou dessa forma. A Bíblia vai nos ensinar dessa forma. Ou seja, o ensinamento, a palavra de Deus tem instrução para todas as ocasiões, na verdade. Glória a Deus. E também o crente vive uma vida moral que é exemplo de pureza, né? Aqui vai falar que a prostituição e toda a impureza nem ainda se nomeia entre vós, Efésios 5 e 3. Toda prostituição e impureza, nem fala nisso, falando no popular. Nem fala, nem se nomeia, nem dá nome a isso no meio de vós, porque agora vós sois santos, né? A Bíblia diz que Ele é santo, então nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. A Bíblia vai dizer: toda a vossa maneira de viver vai ser de santo, porque o vosso Deus é santo. Glória a Deus. Aleluia. Né? E o ensino da palavra dá conhecimento, né? O único que traz conhecimento de uma tão grande forma é o Espírito Santo, né? Por isso que vai dizer lá em 1 e 3, se eu não estou enganado, vamos conferir aqui no livro de Tiago, né? O livro de São Tiago, que vai falar, né? Tiago 1 e 5, melhor dizendo. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto. Isso é lhe dada. O versículo C vai dizer: mas porém, peça com fé, né? Peça com fé, e Deus te dará e me dará.
Então, o ensino da palavra nos traz conhecimento, né? Nos traz conhecimento e nos dá um novo padrão de vida, né? E a Bíblia está repleta, o ensino da palavra está repleto de ensinamentos para a nossa vida espiritual, nossa vida material e nossa vida social, né? A Bíblia é completinha, não tem nada faltando, né? Em todas as ocasiões a Bíblia é recheada de conselhos, né, que nós devemos seguir se nós quisermos morar no céu, né? Conhecer o nosso Deus face a face. Glória a Deus. Dizendo assim, eu concluo, meu irmão e minha irmã. Muito obrigado por participar, né? Muito obrigado por participar dessa aula gloriosa, né? Nesse Dia Nacional de Missões, né? Como eu citei lá no início, né? Dia Nacional de Missões. Missão nada mais é que levar o Evangelho a outros povos, né? A outras culturas, as pessoas que não têm conhecimento da Palavra de Deus. Nós devemos sim levar a Palavra de Deus, né? Mateus lá no capítulo 28, como eu citei lá, versículo 19 e 18, ensinando-as a guardar. E quando eu falo ensinando a outros povos, eu não estou falando não só em missão transcultural, eu estou falando em missão local, né? Muitas vezes tem um vizinho meu aqui que precisa ouvir a Palavra de Deus, né? Um amigo, um colega de trabalho, um amigo da faculdade, um amigo na escola, né? No mercado, em todos os lugares, né? Nós devemos anunciar essa palavra a tempo e fora de tempo. Que Deus possa estar nos abençoando a todos nós. E se você gostou dessa lição, deixe seu like. E se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá? E ative o sininho para que quando tiver novos vídeos você seja o primeiro a ser informado. E compartilha sim essa mensagem para que chegue a muito mais vidas, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Assim eu concluo e digo que você tem uma ótima semana. E se Jesus não voltar até lá, no próximo domingo teremos mais uma aula abençoada, para a glória de Deus Pai, Filho e Deus Espírito Santo. Amém e amém.